Voltamos, turma, com a parte 2 do inglês, módulo 1, unidade 2. E nós estamos continuando com tipos de verbos, né? Tempos verbais. Agora nós vamos falar um pouquinho do simple past. Bom, nós falamos do simple present na unidade passada e agora do simple past. Vamos tratar, esse módulo, ele vem com os modos verbais mais simples, né? Então, simple present, simple past e depois future, depois sobre o futuro, nada muito agravante, difícil da nossa linguagem do português para o inglês. Então, não é nada muito diferenciado, não. Então, o simple past vai falar do passado, né? Então, pay attention. The word cinematography come from French. Olha só, eu tenho aqui um verbo can, que ele está flexionado no passado. Só que esse can, ele, na forma normal dele, ele é dessa forma escrita, ó, come. Come. Então, ele mudou muito. Então, isso significa dizer que esse verbo, ele é um verbo irregular. Andres, eu lembro que lá na unidade 1 tinha isso de verbos irregulares. Então, no Simple Past vai ter também E a grande a grande questão do Simple Present é essa, ter verbos irregulares, porque senão tudo ia ficar muito fácil. Então, note os verbos regulares primeiro, que são mais fáceis. No Simple Past, os verbos regulares são aqueles aos quais se acrescenta o sufixo ed, a sua forma base. Então, é simples, só que aqui não tem regra, igual lá no Simple Present, tá? Verbos terminados assim, 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 acrescenta isso. Para os verbos regulares e irregulares no Simple Past, não existem regras, existe estudo. Quanto mais eu pratico, mais eu sei que aquele verbo vai ser transformado só com ed. Quanto mais eu faço leitura, quanto mais eu escrevo, eu sei que aquele verbo é um verbo irregular e que ele vai mudar. Vocês podem notar em qualquer gramática que vocês tiverem em casa de língua inglesa, ou eu não tenho, eu posso pesquisar na internet, uma lista de verbos. E eles vão te dar uma lista com 3 colunas, que é o verbo no infinitivo. Por exemplo, aqui, to talk, eu tenho aqui esse verbo no infinitivo. Quando eu passo ele para o simple past, vira talked. Eu só acrescento o ed. E eu ainda tenho uma outra forma verbal, que é o present participle, past participle, desculpe, past participle, que ele vai manter também. Agora, olha só, nos verbos irregulares, isso muda, e eu posso ter 2 mudanças, no simple past e no past participle. Então, é ideal que vocês já tenham essa lista, contato com uma lista dessa próximo de vocês. Para quem é amante do inglês, essa lista é fundamental. Eu tê-la ao lado para saber quando eu vou usar. Essa terceira coluna nós devemos usar no próximo módulo, né? Na próxima parte da língua inglesa, que aí nós vamos falar sobre o past participle. Então, voltando aqui, quando eu tenho verbos regulares para falar do simple past, eu só acrescento o ed. Para aqueles terminados, por exemplo, to talk, to walk. Então, eu tenho o verbo caminhar e o verbo começar funcionando como verbo regular. Então, talked, walked. Agora, quando o verbo ele já vem acompanhado do for example, to arrive, né, que é o verbo chegar, eu só acrescento de, arrived. Então, é easy, não tem complicação nenhuma. O problema está aqui, né, nos verbos irregulares. Então, olhem lá, to sell, sold. To go, went. To buy, bought. To find, found. E aí, eu tenho, for example, na lista que eu falei para vocês, essas 3 colunas, né? O infinitivo, for example, go, to go. Aí aqui é o meu infinitivo. Eu tenho a segunda lista, que é o meu
simple past. E ele vai ficar went. E o past participle, que vai virar gone. Entendem por que importância? Andressa, você passou quanto tempo para saber disso? É a prática. Então, não tem como memorizar todos os verbos irregulares. O que me faz saber é a prática, a leitura e a escrita. Por isso, é importante que vocês façam a impressão dessa lista, que é fácil de encontrar na internet. Coloque aí em algo que vocês possam ver regularmente e façam o estudo dessa lista, certo? Então, verbos irregulares, eles vão mudar totalmente a sua estrutura. Não vai se acrescentar nada a eles, como nos regulares, e sim modificá-los, ok? Então, uma atenção para o verbo be. O verbo be é composto de quê? Nós sabemos, teacher, eu passo a minha vida toda estudando o verbo be na school. Então, eu já sei que é o verbo ser e o verbo estar. E ele é formado por is, are e am. I am, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Beleza. Bom, o que acontece no verbo no simple past? Ele pega todos no singular e vira was. E ele pega todos no plural e vira were. Então, plural vira were, singular vira was. Olha tanto que é mais fácil do que o português, meninos, nesse sentido de flexibilidade, né, de flexibilização do verbo. Logo, eu vou usar o verbo be no simple past? Of course, claro, normalmente. Mas, por exemplo, se eu disser que eu nasci em Goiânia, I was born in Goiânia. Mas se eu quero dizer que eles nasceram em Goiânia, they were born in Goiânia. Então, esse verbo também vai mudar. E é muito importante, porque tem muito peguinha na hora de prova, sabe por quê? Porque eles não vão usar assim. Por exemplo, em provas vem assim, ó, she, tarará, aí é para você fazer a modificação do verbo, né? Go. Ah, beleza. Aqui eu vou completar com went, verbo no passado. Mas aí, eles colocam assim, ó, she, e aí coloca entre parênteses be. Dificilmente eu coloco esse verbo aqui flexionado no passado. Eu venho aqui e coloco, já vi até isso aqui, ó, bed. Ah, ok. Então, é uma cama. Deixo de ter verbo e passo a ter um substantivo? Não, errado. Se eu tô pedindo esse be aqui no passado, ele quer o be que acompanha a terceira pessoa, que está no singular e é was. Don't forget this. Não esqueçam disso, isso é importante. E eu sei que a minha voz, a voz da teacher, vai estar em qualquer prova de vocês na hora de um simple past, para vocês não esquecerem. Certo? Então, vamos a alguns exemplos. It was a good movie. Lembrando que it eu sempre vou usar para coisa. Então, isso daqui provavelmente é um filme. It was. Então, se eu falo de filme, filme é coisa, eu vou colocar it was a good movie. They were friends in high school. Então, ele tinha amigos. Eles têm amigos na high school, né? Então, eu tenho aqui o verbo concordando com o meu subject, ok? E quando eu falo de verbo be, vai virar was ou were, dependendo se está no singular ou no plural, ok? Don't forget to watch movies every day. They watched movies last week. O que tem de diferente nessas duas frases, teacher?
Primeira coisa, uma mudança do verbo principal aqui. Watch e watched. Olha só, vamos ficar focados aqui. Eu tenho aqui uma pessoa no plural, eles. Eles assistem movies every day e eles assistiam movies last week. Então, tá bom. Então, eu tenho they aqui como meu subject, o meu sujeito. A estrutura é igual ao português. Sujeito, verbo. Então, watch. Há uma diferença. Aqui tá no ED e aqui tá sem nada. Então, aqui há uma indicação de present. E aqui, uma indicação de past. Por quê? Olha a marca do past aqui. Além disso, eu tenho isso daqui, ó. Every day. Se eu tenho todos os dias, eu tenho uma routine. Eu tenho uma rotina. Last week. Last significa passado. Então, esse last está numa marca que foi semana passada. Logo, eu tenho que ter... Às vezes, eu tenho esse agente facilitador nas minhas orações. No Simple Present, eu tenho essa marca every day, in the morning, every morning. E no Simple Past, e só no Simple Past, porque depois, quando eu for ensiná-los os outros modos verbais, vocês irão ver que eu também tenho algo no passado, mas que eu não tenho nada que mostre, nenhuma palavra que mostre essa marca no passado. E aqui no Simple Past eu tenho last week, last month, last weekend, yesterday. Então, eu tenho last year. Então, eu tenho sempre essa marca. Sempre é muita coisa, mas com frequência eu tenho essa marca de routine e past, tá? Last, every day, in the morning, para Simple Present. Não esqueçam. Então, além de flexionar o meu verbo no past, eu ainda posso colocar essas marcas que me mostram que eles estão no passado. Outro módulo verbal importante para vocês é o módulo que nos dá ideia de futuro, future, que é aquele que nós usamos o will or going to. Lembrando, isso é só uma revisão para vocês, porque vocês já viram isso com detalhe. O will é aquele verbo que vai nos dar uma ideia de futuro, mas de um futuro que ainda não tem certeza. E o going to é aquele que eu tenho já certeza. Teacher, no final do ano eu irei para a Disney. Ok, então você vai will or going to? Não, teacher, é going to, sabe? Porque as passagens já estão aqui nas minhas mãos. Já está tudo ok. Ah, não, teacher, é o will, porque eu estou pensando, vai ter que ter uma baixa do dólar, eu vou ter que arrumar emprego ainda, um job, então ainda vai demorar, mas é o que eu quero. Até agora tá tudo ok para os meus planos. Então, eu uso o will. O will é para futuros incertos e going to para aquele que eu tenho certeza. Então, olha só, Adriana will watch The Good Father tonight and she will definitely like it. Então, a Adriana irá assistir O Poderoso Chefão essa noite e definitivamente ela vai ter certeza que ela gosta desse filme. I'm going to go to the cinema. Eu irei ao cinema, já é certeza. Os meus tickets já estão né? Já estão comprados, então está tudo ok para isso. A Adriana ainda não confirmou, tá tudo certo, mas ainda não é certeza. Então, por isso que ela usou o will. E o going to é aquilo que me dá certeza. Certo, meninos? Então, finalizamos aqui os nossos tempos verbais. Então, aprendemos e revisamos Simple Present, Simple Past and Future, ok? Vamos à nossa próxima unidade.